a gente entendia que cada médico devia acompanhar até 150 pacientes, essa nossa linha de corte, desde que o médico trabalhasse 20 horas semanais, 20 horas por semana, 4 horas por dia, que ele teria capacidade de atender bem, com qualidade, investigando aspectos da vida do indivíduo e trabalhando a questão de adesão, que ele teria que ter em torno de 150 pacientes acompanhados. E a gente viu que 68% dos serviços, o médico acompanha até 150 pacientes, mas tem 32% que acompanha mais que isso, né? Isso é um problema em relação ao acesso e tem um grande potencial de dificultar um pouco aí vamos dizer assim, diminuir a possibilidade, né, de uma relação médico-paciente mais, digamos, com uma interlocução e uma comunicação mais adequada. Próximo. Eu estou sem relógio, você me avisa aí. Quanto? Tá, obrigada. Bom, aqui é a proporção de serviços segundo a disponibilidade das modalidades assistenciais. O que quer dizer essa tabela? Que é uma coisa que nos preocupou na época, né? Isso 2007, nós estamos em 2012. 47% dos serviços não tinham, naqueles municípios, CTA e COAS. 55% não tinha assistência domiciliar terapêutica, e assim por diante, né? Próximo. Em relação à disponibilidade de profissionais especializados, nós observamos que nas especialidades que são mais comuns, né, ginecologia, por exemplo, acima de 70% dos serviços conseguiam marcar consulta em até 15 dias. Né? Quando a gente vai ver a psiquiatria, a cardiologia, acima de 70% conseguem marcar consultas até 45 dias. Isso é uma coisa que nos preocupa, né, tendo em vista que a questão dos transtornos, da depressão, né, uso de drogas, agora na cardiologia, a questão das dislipidemias, que são as alterações de gordura, as doenças vasculares, elas são importantes, né, como decorrência, inclusive, do tratamento, muitas delas, e a gente tem uma demora razoável para marcar consulta com esses pacientes. Na proctologia, acima de 50% dos serviços não conseguem marcar consulta para os seus pacientes na procto, ou só consegue num período maior que 45 dias. Próximo. A disponibilidade de profissionais, né, a gente viu aqui, como tem profissionais que são exclusivos e não exclusivos do serviço, o que eu queria chamar a atenção é que, por exemplo, a gente tem 20 serviços em 128 que não tem psicólogo. Temos 40 que não tem dentista. Então, era uma equipe que estava desfalcada desses profissionais, né? Próximo. A disponibilidade de infectologista nos chamou a atenção, porque a gente pensava que não tinha tanto infectologista na rede, mas nós vimos que 76% em 2002 já tinha infectologista, em 2007, 82%. Próximo. A disponibilidade de atendimento ginecológico é relativamente boa, 83%, tanto em 2002 e 2007. Quer dizer, não houve uma mudança em relação a essa disponibilidade nesses 5 anos. Próximo. A disponibilidade de atendimento odontológico também melhorou de 2002 para 2007, foi de 70% para 82%. Próximo. E, em relação aos exames, olha só, as radiografias simples se obtêm com muita rapidez, né? 7 a 15 dias, 82% dos serviços disseram que conseguem realizar esses exames. Mas, colposcopia, 25% só realiza o exame, só consegue marcar no intervalo de mais de 45 dias ou o exame não está disponível. Isso é um dado de acesso extremamente preocupante, né? Porque a gente sabe como é a questão do desenvolvimento da AIDS em mulheres, né?
e a importância de que a mulher tenha um acompanhamento muito mais próximo, né, do que as mulheres que não são soropositivas. Próximo. Aqui a disponibilidade de antirretroviral, que vocês veem que é muito boa, mas ainda assim houve falta. E nós, pela nossa experiência em São Paulo, a gente sabe que o Departamento Nacional tem um programa de distribuição, de aquisição e distribuição de medicamentos com uma logística muito boa. Evidentemente que em alguns momentos tem falhas, mas nesses momentos a equipe técnica está sempre atenta e fazendo proposições. A gente acha que essas faltas devem estar relacionadas a questões logísticas locais, né, de distribuição dos antirretrovirais. Próximo. Em relação aos medicamentos para infecção oportunista, tem alguns que faltam mais de um mês, e essa situação ela já está se modificando, a gente já tem indícios de que isso mudou, mas nessa época ainda era uma falta importante. Próximo. E aqui, nós trouxemos esse slide porque a gente queria mostrar uma coisa que é muito importante no processo de trabalho, na organização dos serviços. Se vocês observarem, 37,5% dos serviços agendam o paciente com hora marcada para cada paciente. Isso em São Paulo, 37%, no Brasil, 27%. E, em São Paulo, 32% marca todos os pacientes para o início do turno, enquanto no Brasil isso aumenta para 45%. Por que a gente trouxe isso aqui? Né? Porque isso é um indicativo, né, de como os serviços não estão conseguindo e preparados para assegurar que as pessoas, ao procurarem o serviço, sejam atendidas de maneira oportuna, que elas não tenham que ficar esperando, por exemplo, marcar no início. Nós consideramos que é uma falta de respeito com o paciente, né? É um desrespeito aos direitos do paciente ser atendido. Lembra que eu falei lá atrás da ambiência? Quer dizer, tudo isso faz parte, né? Você chegar, ser atendido na hora que foi marcado, não viver aquela situação de chegar às 8 da manhã para ser atendido meio-dia e meio, né? As pessoas trabalham, elas têm suas agendas também. Então, fazer o atendimento com hora marcada, a gente considera que é um indicativo, né, importante da qualidade do serviço, né, e da forma como as pessoas, como os profissionais do serviço se articulam com os pacientes, né, é um importante índice de qualidade. E essa foi a questão que recebeu o percentual mais baixo em todas as avaliações que foram feitas, né. Próximo. E aí, não, acho que passou um monte aí. Volta, passou. Aí. Próximo. Bom, aí o que foi feito, então, como uma proposta de uma abordagem diferenciada tecnologicamente no CRT, numa perspectiva de difusão, né, e de disseminação para outros serviços, evidentemente, desde que adaptado à realidade de cada um, né, a gente adotou essa concepção de clínica ampliada, né, que é do professor Gastão Wagner, da Unicamp, né, e aqui eu estou mostrando um quadrinho, assim, rapidinho, para dizer qual a diferença entre o que ele chama de clínica degradada ou tradicional com a clínica ampliada, que é o modelo que a gente está adotando. Na clínica degradada, o objeto é o sintoma e a doença, enquanto na clínica ampliada é o cidadão com problema de saúde, ou seja, é o sujeito nas suas dimensões biológicas, psicológicas, culturais e nas relações que ele estabelece com a sociedade. Na clínica tradicional, o objetivo é aliviar sintomas, é quase que livrar-se dos pacientes, né? Na clínica ampliada, é produzir saúde, e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos, atuar em redes. E, quando a gente fala em produzir saúde, é mais do que produzir procedimentos, consulta médica, né? É produzir cuidado, né? O cuidado significa você identificar os problemas, valorizar o que o paciente traz, ter uma boa escuta, né? Enfim, os meios de intervenção da clínica tradicional
são as atividades de médico, enfermagem, faz uma abordagem sintomática, fragmentada, pouco resolutiva. Na clínica ampliada se pretende um trabalho inter ou transdisciplinar, ações que levem em conta a subjetividade, a singularidade das pessoas, que façam com que a equipe se responsabilize, né, pela saúde do paciente, né? Enfim, parece que a gente está falando uma coisa que é uma novidade, e não é uma novidade, né? Isso está escrito há muito tempo, vem sendo feito. Agora, o desafio é como, né, trabalhar isso no âmbito do serviço de saúde. Próximo. Então, para se conseguir isso, né, a gente precisa ampliar os meios de trabalho, modificar a escuta, formas de abordar, formas de entrevista, abordagem e intervenção terapêutica. E demanda um estabelecimento de vínculo, que a gente agora sabe que os pacientes, em geral, eles estabelecem um vínculo com um profissional, e, na maioria das vezes, né, esse profissional é o médico, né, e outras vezes é a enfermeira, e poucas vezes os demais profissionais da equipe. Então, o nosso desafio é ampliar esse vínculo para que toda a equipe dê conta de fazer um projeto terapêutico para esse paciente, que é um projeto que a gente chama de singular, né, que leva em conta as questões subjetivas que ele traz, não só as questões biomédicas. Próximo. E aí, a gente aceitou esse desafio de tentar implantar equipes de referência lá no nosso serviço. Nós implantamos 32 equipes que têm essa composição de médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Como funciona? Eu sou paciente, tá? E sou paciente do médico fulano. Eu sou médico assistente lá no CRT. Então, por exemplo, eu tenho um paciente X, né? Esse meu paciente, ele é vinculado a mim e a uma psicóloga, uma assistente social e uma enfermeira que faz parte da minha equipe, né? Essa equipe, ela pode ser apoiada matricialmente por alguns outros profissionais. Por exemplo, se meu paciente tem problema de depressão, nossa equipe convida o psiquiatra para sentarmos juntos e fazermos um projeto de abordagem, uma proposta terapêutica para aquele paciente, né? E, para que isso... Então, como é feito isso? Nós dispomos de reuniões quinzenais, em que são feitas pela gerência do ambulatório, é feito o bloqueio... Está terminando? Eu também já estou terminando. É feito o bloqueio do horário de agendamento, ou seja, os profissionais não atendem paciente naquela hora, né, durante 2 períodos iniciais, e, nesse período, a gente faz a reunião e traz todos os casos que nós temos, que nós achamos que necessita de uma abordagem conjunta da equipe, tá? Que são os projetos terapêuticos. Próximo. Já estou finalizando. Aqui é para mostrar como funcionam as equipes, né? A gente tem as equipes de referência e tem os profissionais especialistas que atuam matricialmente. Cada um fica apoiando um número X de pacientes. Próximo. De equipes. Então, quais são os nossos desafios, né? A gente já viu, em relação ao acesso, é estabelecer e consolidar as redes de atenção à saúde. Vocês viram que as especialidades, né, nós não conseguimos ter acesso com muita facilidade. Existem alguns exames para os quais não se tem acesso, né? Então, em relação ao acesso, embora tenha aumentado a disponibilidade de profissionais, a gente ainda tem lacunas que precisam ser superadas. Em relação ao cuidado, repensar a estrutura do serviço e a organização do processo de trabalho, né, pensando nessa clínica reformulada, que toma a pessoa, o indivíduo, né, que considera o sujeito, e não apenas a doença, mas o sujeito enfermo, nos seus aspectos biológicos, subjetivos e sociais, né? E, para isso, a gente tem que ampliar as práticas de promoção à saúde, articular-se interdisciplinarmente, cuidar de pessoas e não de doenças, né? Pensando as inseridas em redes sociais, num território X, né, com suas relações familiares, institucionais, de lazer, de cultura, enfim, ver o indivíduo como um todo. Tá? É isso. Muito obrigada. Agradecendo a apresentação da doutora Cáritas,
e pedindo para que as pessoas